Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco das consequências que a lesão medular causa no paciente. Então, para saber um pouco mais sobre isso, fica com a gente até o final. A espasticidade está presente em lesões acima do cone medular, ou seja, a lesão do neurônio motor superior. E ela pode atrapalhar a execução de alguns movimentos, mas muitas vezes ela pode ajudar o paciente a realizar os movimentos, quando ele se utiliza do aumento do tônus para realizar suas atividades de vida diária. Por isso é preciso avaliar muito bem para definir quando e o quanto é preciso adequar a espasticidade, para não prejudicar a funcionalidade do paciente. Para essa adequação existem alguns medicamentos específicos e bloqueios neuromusculares, que quando bem indicados podem ajudar nesse objetivo. A dor neuropática não é como uma dor no músculo ou na articulação. Ela pode se apresentar de uma maneira muito imprecisa, como por exemplo, em queimação, choque ou formigamento na região onde existe alteração da sensibilidade. A dor após uma lesão medular pode ser muito incapacitante e também é muito frequente. Ela deve ser diagnosticada e tratada com reabilitação física e principalmente com medicamentos adequados. Essa intervenção deve ser feita o mais precocemente possível para diminuir a chance da dor se tornar crônica. E em casos de dor de difícil tratamento, também podem ser utilizadas abordagens neurocirúrgicas. Se o paciente apresentar acometimento respiratório, a fisioterapia respiratória é essencial. Pode acontecer insuficiência respiratória restritiva em lesões cervicais ou torácicas altas, por paralisia da musculatura acessória, sendo necessário o uso de pressão positiva. Para evitar complicações respiratórias, nós podemos também fazer manobras de higiene brônquica e também exercícios para aumentar a incursão diafragmática. Isso pode ser também muito benéfico ao paciente. Uma das maiores preocupações da equipe multidisciplinar é a bexiga neurogênica, porque quando tratada de forma incorreta, ela pode acarretar complicações importantes para o paciente. Essas complicações podem ir desde uma infecção urinária até, em casos extremos, a perda da função renal. O manejo da bexiga neurogênica precisa garantir o esvaziamento vesical a baixa pressão, para evitar a estase urinária e perdas involuntárias. Na maior parte dos casos, esse esvaziamento deve ser feito através de cateterismo vesical intermitente. Em pacientes com lesão medular, a função intestinal também vai estar afetada. Ocorre uma diminuição do peristaltismo intestinal e uma tendência à retenção fecal. Então, realizar uma rotina adequada para o esvaziamento, além de evitar perdas involuntárias aos esforços, também previne a constipação. O paciente é incentivado a realizar manobras de esvaziamento, adotar medidas laxativas e criar um hábito para a evacuação. Desde a fase aguda, os pacientes com lesão medular podem apresentar diversas alterações vasomotoras. Pela tendência à hipercoagulabilidade associada à vasoplegia, eles apresentam uma maior predisposição à trombose venosa profunda. A paralisia associada à vasoplegia faz com que os pacientes com lesão medular tenham alto risco de desenvolver fenômenos tromboembólicos venosos, que podem até mesmo evoluir para um tromboembolismo pulmonar. Por isso é tão importante fazer mudanças de decúbito a cada 2 horas, elevar os membros inferiores, fazer mobilização passiva e também usar as meias elásticas compressivas. Dessa forma é possível evitar essas complicações. E também o paciente pode contar com a ajuda de medicamentos anticoagulantes que também ajudam na prevenção. Nos pacientes com lesão medular acima de T6, cervical ou torácica, acontece uma alteração do sistema nervoso autônomo. E isso pode acarretar 2 complicações que a gente vai ver agora a seguir: a hipotensão postural e a disreflexia autonômica. A hipotensão postural acontece por uma vasodilatação abaixo do nível da lesão e, por consequência, um represamento de sangue nos membros inferiores, além da ausência ou diminuição dos reflexos vasomotores posturais. Devido à perda do tônus vascular, mudanças bruscas de posição, como por exemplo do deitado para o sentado ou do deitado para o em pé, pode causar um importante mal-estar e até desmaios. Isso pode ser evitado mudando o paciente de posição gradativamente. A disreflexia autonômica é uma crise hipertensiva
causada por um estímulo doloroso abaixo do nível da lesão, que pode ser, por exemplo, uma distensão intestinal ou qualquer outro estímulo doloroso, como uma roupa apertando ou qualquer outro desconforto. Então, uma reação simpática vasoconstringe e eleva a pressão arterial. A disreflexia autonômica se manifesta clinicamente como rubor, sudorese facial, bradicardia, cefaleia e hipertensão súbita. Esses sintomas são importantes para que a gente possa ficar atento e tomar uma medida rápida no momento correto. Nesse caso, a conduta é colocar o paciente sentado, com os membros pendentes, afrouxar as roupas e realizar o esvaziamento vesical e intestinal. Se depois disso o paciente não melhorar bem rapidamente, precisa ser levado a um pronto atendimento. Em relação às alterações sexuais, o paciente pode apresentar alteração na ejaculação e na ereção, mas o desejo sexual permanece e, dependendo do nível e da extensão da lesão, o paciente pode ter uma ereção reflexa ou psicogênica. E algumas medidas podem ser tomadas para a manutenção da ereção, como medicamentos e a estimulação da região genital, mesmo com a sensibilidade comprometida, e também a estimulação de outras áreas do corpo. É possível ter uma vida sexual ativa e satisfatória e mesmo ter filhos. E também pode ser feita adaptações nas posições sexuais. Na mulher com lesão medular, a menstruação pode ficar ausente na fase aguda, mas a lesão não interfere no funcionamento ginecológico e nem na fertilidade. O tratamento físico e o acompanhamento psicológico contribuem muito para o bem-estar do paciente e para a capacidade do desempenho do ato sexual. A ossificação heterotópica é associada a microlesões vasculares e à formação de grandes massas ósseas periarticulares que podem diminuir a amplitude articular ou até mesmo bloquear completamente a articulação. Essas limitações podem prejudicar muito a realização das atividades de vida diária. Por isso, ela deve ser diagnosticada precocemente e prevenida com uma cuidadosa, leve e suave mobilização articular. A osteoporose resulta numa fragilidade óssea, por isso um alto risco de fraturas nessa população. Por isso é tão importante manter a musculatura residual e conscientizar o paciente sobre a prevenção de quedas. Uma das complicações mais comuns na lesão medular são as úlceras de pressão. Por uma alteração na sensibilidade e na mobilidade, algumas áreas sob proeminências ósseas ficam mais suscetíveis a fenômenos isquêmicos, o que vai propiciar o aparecimento das úlceras de pressão. Por esse motivo, os pacientes devem ser orientados em relação aos cuidados com a pele desde a fase aguda. Por isso, a prevenção se dá orientando o paciente para evitar pontos de pressão, mudando de decúbito a cada 2 horas, usando um assento adequado na cadeira de rodas, mantendo um bom estado nutricional e de hidratação, realizando com frequência a inspeção da pele e, se conseguir, realizar o push-up, que a gente vai explicar melhor depois no vídeo sobre reabilitação. Diante dessas alterações que nós acabamos de comentar, acontecem também algumas alterações psicológicas, que vão depender muito do perfil psicológico prévio do paciente. Por isso, tão importante um acompanhamento interdisciplinar, onde toda a equipe tenha conhecimento dessas alterações para garantir um bom desempenho na reabilitação. E sobre todos os aspectos da reabilitação, nós vamos falar em um outro vídeo detalhando um pouco mais cada abordagem. Para todas essas alterações que nós comentamos nesse vídeo, existe uma abordagem específica na reabilitação que pode ajudar muito a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com lesão medular. Então fica com a gente e acompanha os nossos próximos vídeos. Apesar das alterações que a lesão medular pode causar, nós temos tantos exemplos de pessoas para e tetraplégicas que levam uma vida extremamente funcional, significativa e feliz, fazendo a diferença e nos servindo como verdadeiros exemplos de força e superação. Fica aqui nossa admiração a essas pessoas e aos profissionais que ajudam a tornar tudo isso possível.